Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. São 8h05, voltamos com Folha no Ar, primeira edição aqui na Folha FM, a rádio que toca você, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos com a entrevista com a professora Beatriz Diniz. Beatriz, isso é só um toque, assim, uma ilustração de você, mas não é muito comum, mas também não é incomum o fato de você ser neta e mãe, filha e mãe de um prefeito da cidade. Eu acho que isso aconteceu em São Paulo com o Mário Covas e o Bruno Covas. Tem o caso do ACM e do ACM Neto. O Clã Magalhães, né? O Clã Magalhães. Mas o mais parecido com você é o de Ana Arraes, que ela é filha de Miguel Arraes e mãe de Eduardo Campos. E os dois foram governadores de Pernambuco. Né? Os dois foram governadores de Pernambuco. E ela não, ela é juíza do Tribunal de Contas. É diferente. Isso é mais uma ilustração, uma curiosidade. Vamos lá, Luísio. Não, mas eu acho, Marco, que você rolou a bola muito bem. Como é que as pessoas... Logicamente que essa coisa, essa mania de a pessoa achar que a história passou a existir humana quando a pessoa nasceu, né? Que antes não existia nada. E, logicamente, quem está no poder, tem sempre mais evidência, você passou muito por isso, você já acompanhou, né, várias fases. E as pessoas hoje falam muito de Rafael, mas e talvez menos de Zezé, que Zezé foi o maior líder político de campo até garotinho, né? Seu pai e Sérgio. Como é que foi essa história? O que você lembra? E você é a perspectiva muito própria, que você sempre teve ali nos bastidores, né? Você acompanhou aquilo tudo. O que você lembra do período do seu pai no governo? Como é que foi crescer com isso? Luiz, olha, primeiro dizer que é um orgulho muito grande, né, em ser, né, filha de Zezé Barbosa. Aí os meninos mexem comigo, eles também adoram o avô, né? Adoravam, claro, adoram. Mamãe, você é fã, eu acho que é mais do que vovó. Mas vovó, claro, fã número 1, né? Do marido dela. Uhum. Mas, pessoalmente, é claro, né? Um orgulho muito grande, mas eu sou apaixonada, sempre fui, politicamente, por papai, né? O papai como político. E eu já nasci quase que nisso, né? A primeira eleição de papai, que papai perdeu por pouquinhos votos, eu acho, para Ferreira Paz, né? Não, para Marcelo Marques, nem sei. Uma coisa assim, mais ou menos, não estou me lembrando agora. Acho que foi em 67, né? A gente era bem menor. E aí venho acompanhando. Todos os filhos, porque papai sempre sempre gostou muito da família perto, apesar dele não poder dar muita atenção, né? Então, por isso que ele procurava fazer, por exemplo, os comitês de papai nunca foram aqui... ou lá no centro de Guarulhos, ou aqui dentro da cidade, no centro de Campos, né? Mas sempre na nossa casa, na nossa residência. Para que o pouco que ele ficasse com a gente, com a família, mas pelo menos a gente estava ali, vendo tudo. E dentre os filhos dele, todos gostam de política, todos gostam, que a gente pensa, Frederico não gosta, Maria Lúcia não gosta, Francisco Castro, que é Cacau, não gosta, não, gostam. Mas só que eu sou mais agitada, por exemplo, em campanhas de papai mesmo, eu mais nova, eu que adorava receber todos os cabos eleitorais. Se você perguntar qual era o cabo eleitoral maior de Murundum, de Espírito Santinho, de Conselheiro Josino, do Farol de Santo Mé, na época de papai. Então, eu sei dizer o nome até hoje, se já morreu ou não, né? Então, eu gostava muito de não precisava acompanhar papai fora, porque a gente já estava ali dentro, né? Uhum. Já com papai prefeito, quando assumia, a gente acompanhava, ajudava muito na campanha. Como papai prefeito,
é claro que já era diferente, né? A gente não mandava nada, não comandava nada, até porque a gente tinha noção, né? Porque o que ele mostrava pra gente, né? Que a responsabilidade era dele e que a família, né? E aí, mamãe era uma mulher muito sábia, né? A companheira de papai, mas o esteio de papai em casa, né? Papai ficava, né, quase que o tempo inteiro na prefeitura, mas era um prefeito que ia muitas vezes almoçar em casa, diferente de Rafael agora, que já não vai almoçar em casa. Papai já ia almoçar em casa, né? Então, a nossa vida, os nossos estudos, né, a vida dos filhos era entregue mais à mamãe, mesmo mamãe acompanhando muito papai, né? E deixava por conta de mamãe, mas sempre cobrando de mamãe, né, sobre nossos estudos, que ele dava muito valor, né? Ele queria que a gente estudasse, que a gente se formasse. E ele mostrava não, ele não chegava a falar, né? Ele não estimulava filho nenhum a ser político, né? Muitas vezes eu já peguei pessoas falando para ele, antigamente, né? Beatriz podia ser a sua substituta. Beatriz gosta tanto de política, né? Ele não respondia nada. Ele fazia cara feia, não respondia nem sim nem não. E eu, quieta, ficava, né? Porque eu também não tinha essa vontade de eu ser a candidata, né? Isso depois. Ele não estimulava seus filhos a isso. Ele achava que a gente tinha que estudar, cada um seguir o seu caminho, né? E aí, agora, depois de tantos anos, né? É que entre 10 netos, né, um tinha que vir com... tinha que ter na com veia, o DNA, né? O DNA. E veio o Rafael, né? E Rafael, aí nesse meio, muito importante a presença de Sérgio, meu marido, porque Sérgio era uma pessoa, Sim, um líder. Sérgio era um perfil assim bem diferente do seu pai, bem né? diferente, bem diferente. Como é que foi conviver com essa em que você acha que eles eram diferentes e como é que foi conviver com isso? Sérgio já, né, uma pessoa, um intelectual, né? Uhum. O que a gente conhecia antes de conhecer Sérgio, eu conhecia, só ouvia falar, um diretor da Cândido Mendes, porque ele que trouxe a Cândido Mendes para Campos há mais de 40 e poucos anos, e eu só sabia, olha, o diretor da Cândido Mendes, Sérgio Diniz, é um homem muito inteligente, isso, intelectual, era o que eu sabia de Sérgio. E, de repente, né, quem vai namorar Sérgio? Até na época, Luiz, eu acho que foi a Folha da Manhã, uma colunista social, lá deu na coluna social, uma bomba política. Qual era a bomba? A filha de um político da direita. Aí eu não sei, não me lembro mais quais eram as palavras que essa pessoa usou, que está namorando ou paquerando alguma coisa, uma pessoa da esquerda. E quem eram essas pessoas? Era Beatriz e Sérgio Diniz. Né? A direita seria Zezé e a esquerda Sérgio. Esquerda Sérgio. Porque realmente Sérgio, né, era uma pessoa considerada de esquerda. E papai da direita, né? Embora a Zezé tenha sido ligado ao MDB, que era oposição ao Partido dos Militares na ditadura, né? Mas era conservador. Era conservador. E Sérgio era aquela área católica progressista, né? Entendeu? E imagina, eu, né, namorando Sérgio. E o namoro foi muito rápido e a gente se casou em 10 meses. 10 meses, né? E a convivência deles era muito, assim, ideologias totalmente diferentes, né? Pensamentos políticos diferentes, mas conviviam muito bem porque eles prezavam muito a nossa família, né? Tanto papai quanto Sérgio, que entrou na nossa família, né? E chegaram a ser candidatos ao mesmo cargo. Deputado federal. Deputado federal. Sérgio, terminando de ser deputado estadual, legislatura, foi candidato a deputado federal e papai deputado federal. Eu lembro que na época seu pai... Foi em 1990, não é isso? Mais ou menos isso. Porque a eleição de Sérgio foi a primeira eleição, foi junto com um garotinho em 86, foi. Então 90. 90. Sérgio saindo
Do estadual? Do estadual para ser candidato a deputado federal. E a Folha publicou uma charge que eu fiz. E Sérgio me falou, na época, eu falei assim, primeira vez que me fazem uma caricatura minha, que era um tucano, porque foi aquela caricatura, eu me lembro que ele recortou, ele fazia um programa na Continental, e ele recortou, essa aqui eu vou guardar. Era uma fotografia dele, aquele tucaninho assim, né? Deve estar guardado nas coisas ainda que eu tenho, que não deu ainda. É tanta coisa. E ficou muito boa a caricatura. Tanta coisa de Sérgio que não deu para eu mexer em tudo ainda, né? Muitos escritos, né? Porque Sérgio lia muito, estudava muito, né? Gostava muito de poesia também, né? Fazia parte da Academia Campista de Letras, né, Luiz? Onde você hoje é um imortal também, né? Mortal. E essa coisa. Mas a ligação de Sérgio e papai sempre foi de pai para filho. Era muito linda a ligação dos dois. Ele, quando falava o nome de papai fora com as pessoas, ele falava Zezé. Mas em casa, ele nunca falou, ele só falava assim, meu sogro, minha sogra, meu sogro, minha sogra. Ele tinha um lugar ao lado de papai, nos almoços da casa de mamãe. Era papai na cadeira central, ele logo ao lado de papai, e depois mamãe de um lado e eu do outro. Então, eles eram muito ligados, né, como pai e filho. Só ideologias diferentes. E, às vezes, quando falavam em política, é claro que falavam, né, isso fora da candidatura a deputado federal. Falavam muito em política, mas Sérgio sempre assim, mais incisivo um pouquinho do que papai. Papai mais calmo. E, às vezes, Rafael também entra, mais uma vez, Rafael aí na história. Rafael, e esses dias eu até estava lembrando ele, falou assim, mamãe, era isso mesmo. Rafael, às vezes, ia lá na nossa casa, que a gente mora, né, pertinho. Rafael, quando chegava em casa, falava assim, papai, mas não é assim, deixa o vovô falar, vovô mais velho, deixa o vovô falar assim, né? Então, Rafael sempre, eles nunca tinham embates grandes, nada disso. Papai falava calmamente, mas Sérgio mais um pouquinho incisivo na hora de ver as convicções dele. E Rafael entrava também aí como para mediador, não é? Mas como é que foi essa experiência de você ter o marido e o pai concorrendo ao mesmo cargo? E você moravam juntos? Não, nessa época a gente não morava. Não. Mas eu sempre... Mas enfim, o marido e o pai concorrendo ao mesmo cargo. Você imagina. Você votou em quem? Hein? Você votou em quem? Não. Melhor nem... É segredo. É segredo. Segredo. Você imagina, apaixonada pelos dois, né? Pelos dois, mas apaixonada mesmo. Sérgio não fazia comício, né? Porque Sérgio nunca foi dia comício, até porque dava aula à noite. Mas nessa época, como Sérgio ainda era deputado estadual, Sérgio dava aula ainda, ele não abria mão, ele dava aula segunda e sexta. E terça, quarta e quinta, ainda ia ao Rio, né? Claro, terminando. Na Lerge. Segunda e sexta, Sérgio dava aula, não tinha comício. Papai tinha comício, já era outro tipo de política. O que Beatriz fazia com seus filhos? Ia para o comício do pai. Quando papai me via no comício, mandava me chamar correndo no palanque. Vai embora agora. Você não tem nada que está aqui, vai embora. E eu ficava quietinha ali no meio. E as crianças, que eram ainda, né? Felipe, eu acho que estava na alfabetização, 6, 7 anos. Eles achavam o máximo, porque andava com bandeirinha de ZB, que eu pegava muito carro, eu ia todo dia à casa de mamãe. Atravessar a ponte para mim, né? Era não sei quantas vezes no dia. Tudo meu era em Guarulhos. O açougue que eu comprava em Guarulhos, padaria. Padaria não, porque tinha que ser perto de casa, né? Porque o pão tem que chegar rapidinho. É pão quente, né? E Sérgio que comprava. E todo dia eu ia à casa de mamãe, então era muita ligação. Eu pegava carro emprestado, né? Com mamãe. Então pegava o carro emprestado com plástico de papai, com bandeirinha de papai, e o nosso carro com bandeirinha de Sérgio, com plástico de Sérgio. As crianças achavam o máximo. E seu pai, Aloysio, chegou a ligar para mim para eu dar uma entrevista. Se eu podia dar uma entrevista
para ver como que eu estava levando isso, meu pai e meu marido candidato ao mesmo cargo. Isso eu acho que foi muito difícil acontecer, eu acho que com ninguém, né? E eu, graças a Deus, levei muito bem, eles também, né? Eu acho que eu levei bem, porque eles, papai e Sérgio, né? Os dois levaram muito bem isso aí, né? Aí, só no último mês da campanha é que eles não se encontravam no domingo. Por quê? No último mês, é claro, que rapidinho, que antigamente a campanha era maior, né? Tinha um maior tempo. Sim, bem mais Agora é menor, longa. né? Então, no último mês, eles não se encontravam no domingo, no almoço na casa de mamãe, né? Porque cada um tinha seu compromisso, seus compromissos políticos. Papai para um lado e Sérgio para o outro. Aí eu nem me lembro para onde eu ia. Cada domingo eu acho que eu ia com um, né? Porque papai falava muito, papai prezava muito. Pelo amor de Deus, você vai atrás do seu marido, né? E Sérgio falava, não tem problema, você vai acompanhar seu pai, mas não vai acompanhar politicamente. Vai aonde você quer, você vai. Sérgio não tinha isso com ele, né? Então, graças a Deus, a gente levou muito bem. E eles também, né? E Sem traumas. sem traumas, graças Isso é que é a Deus. importante, Porque, né? acima de tudo, todos dois prezavam muito bem, né? Muito a família. Família. A família. Agora, e a diferença da filha de um prefeito da cidade e a mãe do prefeito da cidade? Como que é essa relação agora com o Rafael? Olha, eu lembro que eu também sofria, vamos dizer. Sofrer, maneira de dizer, né? Tanto sofrimento por aí, né? Que a gente não deve nem dizer isso, essa palavra, sofrer, né? Mas eu lembro que críticas que aconteciam também na época de papai, eu acho que em todo governo acontece isso, né? Eu ficava, né? Que eu tenho um gêniozinho mais, não bravo, mas fico nervosa, agitada com os problemas, né? Eu ficava na época de papai, quando papai recebia algumas críticas e não respondia, o mesmo caso de Rafael também, que, né, desde que iniciou, recebe também críticas, eu também fico um pouco, né, agitada assim, mas menos agitada que na época de papai. Engraçado, eu acho que é porque era o início, né? Agora, com o Rafael, engraçado, e papai não levava os problemas também da prefeitura para casa, como o Rafael também não leva. Só que papai chegava em casa mais sério, né? Porque a gente vendo a imagem de papai e a imagem de Rafael, papai era muito carismático e Rafael também. Mas a fisionomia dos dois... papai, às vezes, brincava com as pessoas, dando um apertinho na barriga da pessoa. Rafael já não é de fazer isso, Rafael é de beijar. Beija os homens, né? Os velhos, os novos, e tá Rafael beijando. As crianças, a mania de Rafael já não é apertar a barriga. Então, todos dois muito carismáticos, né? E os dois também a mesma coisa, não leva os problemas para casa. Mas papai mais sisudo um pouquinho. Então, a gente, que quando era solteira, papai tinha um escudeiro, né, que andava muito com ele, Zé Almeida, que a gente perguntava a Zé Almeida, hoje a gente pode pedir a papai para ir a uma festa? Eu, então, perguntava muito. A gente pode perguntar a ele hoje? Hoje a gente pode pedir alguma coisa a ele? Tá de bom humor hoje? Tá de bom humor? Aí Zé Almeida, hoje pode, hoje não pode, entendeu? Mas papai não chegava em casa, não falava política. E mamãe, como sábia, como eu falei, mamãe nunca tocava em política quando papai chegava em casa. Eu acho que era capaz, quando eu estava mais velha, né, um pouco, eu queria logo perguntar. O que aconteceu, o que aconteceu, se exonerou, nomeou, quem exonerou, né? Mas mamãe não, nunca perguntou nada. Quando mamãe queria pedir alguma coisa a ele, papai tinha uma pastinha de papelão de antigamente, com aquele elásticozinho, que ele ia pro triturador às 5h30 da manhã, né? Antigamente. Famoso triturador. Famoso triturador. E mamãe esperava o papai dormir, ou escrevia antes, mas escondido dele, colocava na pastinha dele. Então, quando ele abria a pastinha no triturador, era o primeiro recadinho, bilhetinho que tinha em cima, era de mamãe, dentre os outros papéis que vinham embaixo. Então, ele resolvia se ele ia resolver o problema que a mamãe pediu. Os pedidos de antigamente, limpar uma rua, colocar luz em outra rua,
ou se pedir emprego, eu não me lembro, mas emprego para alguém, né? Mas Isso é antes mamãe... da Constituição de 88, que é concurso público, né? Quer dizer, naquela época podia fazer isso. Né? Podia fazer isso. Só vou acrescentar uma coisa. Não, naquela cutucadinha na barriga. Não, ele apertava. Ele dava tipo um beliscãozinho. E ele falava assim, aqui. E eu tinha o negócio, ele falava, me apertava aqui, eu pulava pro lado, né? Senão... E falava, era muito e às vezes divertido. Esse falava aqui, no pé aqui do, que você pé do falou aí. ouvido também. Isso. Apertava e falava no pé do ouvido. Era uma Então, figuraça. mas graças a Deus os dois não levam, quer dizer, papai não levava para casa, mas mais sisudo um pouco. E Rafael, não sei se é uma válvula de escape, Rafael já chega em casa, porque ele mora com a gente, né? Mora com a gente. E não mora na mesma casa, na casa ao lado, eu fiquei morando com mamãe, e ele mora na minha casa, onde eu morava, onde eu dormia com o Sérgio, é onde ele dorme com a esposa dele e com o filhinho dele, né? Então, você acredita que eu, como mãe, que eu durmo muito tarde, 1h30 da manhã, por aí assim, fico ouvindo para ver se eu escuto o barulho do carro entrar. Porque eu não quero conversar com ele quando ele chega. Mas tem um portãozinho que ele entra por ali, ele não entra pela frente da casa dele, que seria a minha casa, né? Ele entra por esse portãozinho. Então eu abro a porta da cozinha de mamãe rapidinho, para pelo menos olhar a fisionomia dele na hora que ele chega. É claro que eu não consigo isso todo dia, porque ele chega tarde, né? Porque antigamente era o seguinte, papai saía, né? A gente sabe, para o triturador, 5h30 da manhã. Por quê? As coisas eram diferentes, as máquinas eram da prefeitura, os caminhões eram da prefeitura, então papai sabia. O caminhão, eu lembro muito bem isso, o caminhão 43 está em qual distrito? O trator, a máquina 25 está em qual localidade? Né? Deveria estar, mandar errado. E papai ia para lá às 5h30 da manhã. Né? Já hoje em dia, não, os serviços são terceirizados, né? O município também era muito menor, né? Apesar muito de menor. ter, antigamente tinha Cardoso, tinha Italva, Não, que era mas por conta, mas a área urbana era muito menor. muito menor, né? Dava para fazer isso. Hoje em dia não, já que não tem essa parte, né? Rafael já não precisa sair 5h30 de casa, só se for para visitar algum órgão público que esteja aberto, que é a saúde que fica aberta esse horário. Só que papai almoçava em casa, Rafael não almoça em casa, almoça no gabinete, mandam comprar uma quentinha para ele lá, né? E ele come lá. Até esse dia eu tomei um susto. Fui abrindo a cozinha para apanhar uma água, que eu pensei que o garçom não estivesse lá. Toda metida entrando. Quem que eu dou comendo na quentinha? Dou de cara com o Rafael. Ainda bem que ele estava assim, de bom humor, né? Que podia. Mamãe, o que você está fazendo aqui? Mas não brigou comigo, não. Também não é de brigar, né? De mexer comigo o jeito dele, né? Agora, Beatriz, é inevitável a gente falar, a gente tratou aqui no primeiro bloco antes de você chegar. Eu não posso deixar de fazer a pergunta. Você é servidora aposentada. Como é que você viu aí essa questão em relação ao Rafael, da apresentação da proposta de reajuste e a retirada ontem da proposta? Como é que você viu? Olha, Luísio, eu acho que os servidores, né? Nós servidores, né? Temos a liberdade de... A gente, todo ano, né? Espera-se um aumento, não é isso? Mas isso quase sempre não acontece, né? Em todas as esferas, né? Eu fui diretora, encarei várias manifestações dos meus professores, né? Eu, como diretora, não deveria fazer, né? A gente... Quer dizer, não é que tinha ordem para não fazer, a gente tinha que ficar com a escola aberta, mas nunca impus nada aos meus professores, eles faziam greve. Eu até tenho uma história rapidinho para contar. Quando o Sérgio Cabral estava iniciando o governo, ele veio a Campos inaugurar a segunda parte da ponte Leonel Brizola, né? E a minha escola estava em greve. Os professores estavam em greve quando ele veio a Campos. E eu, como estava acostumada no governo de papai, papai trouxe muito ministros a Campos,
presidente da República, eu acho que vieram uns 2. Eu lembro de Figueiredo. Figueiredo, Progia. Sarney. Governadores iam todos, né? Da época dele. E porque ele tinha que agradar, chamar essas pessoas, essas autoridades para vir a Campos, conhecer a realidade da cidade, para ele saber pedir, né, o que ele tinha, que precisava, porque naquela época, né, eles não tinham essa facilidade de dinheiro. Comunicação também. Né? É. Então... Você não tinha imagem, internet, então a pessoa, disso. se não visse fisicamente, era mais complicado. E papai sabia fazer isso como ninguém, né? Levava na conversa, né? Claro que uma conversa boa, uma conversa verdadeira, né? Então, por isso que ele gostava de trazer para eles conhecerem a cidade, para ver a necessidade da cidade. Isso também, Rafael, quer dizer, não trouxe ainda aqui a Campos, mas ele sabe fazer muito bem também, eu acho, né? A conversa dele é boa com essas autoridades, quando ele tem a oportunidade de ir a Brasília, né? Mas eu acho... eu estava contando de Sérgio Cabral quando veio a Campos. Assim. A minha escola em greve, e eu pedi licença aos professores. Olha, gente, o novo governador, né? Ele estava entrando. Ele vem a Campos. Vocês estão em estado de greve aqui, mas frequentando a escola, tá? Mas nós vamos chamar nossos alunos, eles vêm, e vocês podem me ajudar, pelo menos, a arrumar os alunos, que eu quero fazer isso. Eu quero colocar os alunos lá na rua, porque a comitiva ia passar em frente à minha escola, para ir da ponte e ir para inaugurar ali um setor da água do Paraíba, perto do Benta Pereira. Uma ITA, né? E os professores prontamente, não, Beatriz, nós vamos fazer isso para você. Só que lá na rua, só eu que fiquei com um apito, arranjei um apito de um professor de educação física, né? Isso porque papai, na época dele, fazia isso, né? Quando as autoridades vinham aqui. E eu falei, eu tenho que fazer isso. Então, eu acho que eu falei com tanto carinho, tanta vontade de conseguir, até porque o governador é novo, ele tinha que, novo como governador, né? Ele tinha que saber o que a gente esperava. Aí fiz algumas faixas, não elogiando, porque não tinham que elogiá-lo ainda, né? Nem criticar, mas dizer o que a gente esperava dele. Fui para a rua com os alunos, coloquei todo mundo em forma, e aí a caravana passou, e papai porque o papai foi homenageado por ele lá na ponte, e papai passou na caravana. Beatriz, você parecia uma professora de educação física. E aí, convivi com isso. Quando fui secretária de educação também, né, desde lá, convivi também com isso, como secretária, né, papai como prefeito, e sempre muito ruim de dar um aumento. E agora com o Rafael, eu sinto assim, fico meio lá, meio cá. Sei que os professores precisam, que gostariam de ter, que teriam que ter, mas conhecendo o outro lado da moeda que eles, né, a maioria dos professores não conhece, porque não estão ali ao lado com o prefeito para saber, né, das dívidas que Rafael recebeu. Dívidas todo mundo sabe, mas não sabe como essas dívidas têm que ser pagas, né? Que ainda Rafael já pagou muitas, mas tem que pagar ainda muitas, né? Algumas coisas, para esse decreto ter saído ontem, Aloysio, eu acho que alguma coisa deve ter acontecido de ontem para ontem, né? Que eu ainda não sei. Porque eu isso não estive com o Rafael para conversar sobre esse assunto. Não deu tempo, porque saiu ontem, né? Sim. A gente marcou também a pauta que a gente não sabia. Não mas, sabia, enfim, eu também não sabia. Mas alguma coisa deve ter acontecido, que a gente não sabe, que naturalmente ele vai se explicar, né? Porque eu acho que ele ia atender também os servidores, hoje ou amanhã. Tem algum atendimento marcado, porque ele não foge aos compromissos dele como prefeito, de atender os servidores. Entendeu? Isso claro que não vai atender todo mundo que está lá na porta. Né? Então, senão ele não trabalha. Eu ainda perguntei a ele no último atendimento que ele deu, né? Eu falei, Rafael, entrou todo mundo? Não, mamãe, que entrou todo mundo? Tem que entrar uns 6 de cada, 6, sei lá quantos de cada
de cada área, né? Sim, representante, a comissão, né? Representantes, comissão, Mas ele não foge disso, mas não foge mesmo. O que pode, né? Que a gente pensa assim, um rapaz novo, vai saber resolver os problemas, gente. Ele sabe. Rafael, eu não preciso, assim, eu acho, né? Ele é muito responsável, porque como que, né? Um rapaz que foi eleito com 34 anos de idade, logo no início, ele já sabia o que ele ia pegar. Sabia, entre aspas, porque não houve transição, né? Entre aspas. Porque a própria ex-prefeita falou que a cidade estava num buraco. Quem que ia resolver esse problema? Tentou corrigir, mas então, era que tarde. estava num buraco, todo mundo já sabia. Mas que era tão profundo, só foram saber depois de janeiro. Porque não teve essa transição como? A gente viu isso no governo federal, teve transição. No governo estadual teve transição, mas no governo municipal não houve essa transição. Então, eles foram só saber em janeiro. Então, em todos os setores, né, a educação, que eu sou mais ligada, que eu fiquei sabendo de muitas coisas, para ter auxiliar de serviços escolares, ter merendeira, no início, Brand ficou alucinado, né? Porque foi resolvido. Eu queria só, assim, quando a gente fala essa proximidade toda com o poder, orbitando muito ali perto do prefeito como filha, do prefeito agora como mãe, nunca teve interesse a senhora mesmo de ser candidata, de se lançar a uma disputa eleitoral? Nossa, mãe, aí que piorou. Não, de maneira nenhuma. A gente como mãe, né, como filha lá, já não era... Eu gostava muito de política, né? Mas não pensava nisso. Agora, como mãe, então, eu tenho que apoiar a todos, né? Se, de repente, tiver a eleição está vindo por aí, mas Rafael tem que ficar focado, né? Na administração dele. Pode ser que deve ser um pré-candidato, acredito eu. Não, ele já se confirmou lançou, aqui. já confirmou. Não, na verdade, ele confirmou na Folha da Manhã pela primeira vez. Ele falou, Na entrevista do dia 30 de dezembro, publicado em 30 de dezembro. Ele falou que é candidato à reeleição. Pré-candidato, mas eu acho assim, a gente acha, né? Ele também, muito cedo, porque ele tem muita coisa para fazer ainda. Se Deus quiser, vai conseguir fazer, né? Então ele tem que pensar em muita coisa. Agora, outros se lançando candidato, eles estão no direito deles. Rafael mesmo fala, mamãe, quando eu mexo com ele alguma coisa assim, não sei quem vai ser candidato. Mamãe, pelo amor de Deus, qualquer um tem direito de ser candidato. Eu é que não posso agora ficar pensando em candidatura. Eu tenho que focar na minha administração, né? Porque se Deus quiser, ainda vai conseguir. Deus vai ajudar para a gente conseguir alguma coisa. É 1 ano e meio, mas... Eu queria te perguntar, você falou, Zezé e Sérgio eram figuras, embora próximos e amigos, bem distintas. E eu conheci os dois. Conheci os dois. Conheci como primeiro ali garoto, depois como jornalista. Conheci os dois e me relacionei com os dois. E eram realmente água e óleo, né? Em termos de personalidade. Rafael tem um DNA dos dois. O que você acha que ele puxou de um? O que você acha que ele puxou do outro? Você acha que ele é mais quem? Olha, tem hora que eu olho para Rafael e penso assim. Penso não, eu falo. Isso aí, para mim, né? Penso para mim. Isso aí é de Sérgio, isso aí é de papai, né? Então, eu acho que Rafael é muito carismático, como Puxou, papai era. Zezé, Muito. Sérgio já era mais sério. Às vezes eu falava com o Sérgio, você tem que cumprimentar mais as pessoas. Ele falava comigo assim, Beia. Porque era a única pessoa que me chamava de Beia, né? Porque eu nunca tive apelido, mas algumas pessoas, às vezes, Bia, na escola, então Bia. Mas Beia, era só Sérgio me chamava de Beia. Quando ele chegava em casa e falava Beatriz, eu, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa de errado aconteceu quando ele me chamava de Beatriz, porque era Beia, né? E de Sérgio, olha, ele era um pouquinho, tem hora assim, como é que a gente fala? Durão não, cabeça dura, também não vou falar que Rafael não é cabeça dura, né? Mas tem hora que ele invoca algumas coisas que ele, né? Sérgio também era assim. Por exemplo, coisa simples, investimento de roupas, né?
Eu falava com você, Sérgio, tem que usar tal roupa, tem que se arrumar mais. E a gente fala com o Rafael a mesma coisa. Mamãe, porque a avó morando ali perto, estamos assistindo um programa de televisão, a mamãe olha para mim, será que Rafael vai sair de botina amanhã, com essa botina que ele tem? Será que Rafael já fez a barba? Será que Rafael vai para essa solenidade com aquele terno, com aquele mesmo terno que Rafael levou os 4 anos de vereador, com o mesmo terno, o mesmo blazer? Então, isso era bem parecido com o Sérgio, entendeu? Papai não. Papai já... Era campanha eleitoral, então, mamãe tinha que vir aqui nessas lojas antigas, né? De roupa masculina, claro. Levava para casa, ele não vinha à loja. Papai nunca entrou numa loja. Mamãe levava para casa camisas de todas as cores, ele queria. Camisa verde, amarela, isso ele gostava. Ele queria ficar bonito, ele falava. O candidato tem que ficar bonito no palanque. Coisa que não passava e não passava na cabeça de Sérgio e não passa na cabeça de Rafael. Né? Ele passa correndo quando ele sai em encontro comigo com a mamãe, passa correndo, às vezes não quer nem dar tchau para a mamãe não falar da roupa dele. Entendeu? E é isso. Bom, mas eu acho que a mistura muito boa. Fisionomicamente, né? Ele é Sérgio, né? Sérgio. Impressionante. Parece. Aliás, vou mandar um recado para ele. Quando eu cheguei aqui em 83, Dona Diva me chamou me pedindo para eu dar uma orientação a Rafael, queria fazer o primeiro programa de rádio da vida dele. Ai, e eu, como radialista e jornalista, e foi assim por um mês. A Cristiane sabe disso, né, Cristiane? E eu gravei as aberturas do programa dele. Programa Rafael Diniz e tal. E agora eu estou querendo que ele grave as minhas. Ele tem que me dar uma foto. Alô Campos, prefeito Rafael, agora ele tem que vir aqui gravar ali no ar, Folha no Ar, primeira edição com Marco Antônio Rodrigues. Aí estamos quites. Olha, muito obrigado por você ter vindo. Né? Foi ótima entrevista, divertida e trouxe umas lembranças muito gostosas do seu pai, que eu conheci pouco, mas conheci o suficiente para admirar do jeito que todos nós admiramos. Se fosse para contar mais histórias, tinha muitas histórias. Mas você virá outras vezes, com certeza. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Vamos fazer aqui no meio desse intervalo, a gente faz o direto da redação e depois a gente dá uma arrematada, Arnaldo. Tá bom? Vamos então. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é